Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje abordaremos um tema muito interessante, prevalente e crucial na população idosa. Quem já acompanha há algum tempo percebe que sempre busco trazer temas relevantes e interessantes para você aqui no canal. No entanto, o assunto de hoje é um dos mais importantes e prevalentes na população idosa, a sarcopenia. E o que é sarcopenia? Sarcopenia é a diminuição da força e da massa muscular no idoso, uma condição que pode acarretar diversos problemas e que pode ser facilmente identificada. No início, abordado de uma maneira acessível e não medicamentosa, na maioria das vezes, este método proporcionará significativamente mais qualidade de vida e funcionalidade para o paciente. Ao longo deste vídeo, espero que compreendam plenamente, se já forem idosos, adotar essas medidas para reduzir as chances de desenvolver sarcopenia. Para os cuidadores, é uma oportunidade de estimular os idosos de maneira e prevenir esse quadro, identificando precocemente e tomando as medidas necessárias para tratar e reabilitar. Como mencionado anteriormente, a sarcopenia é a perda de massa e força muscular, que pode afetar a população idosa. Sua prevalência é considerável, com alguns estudos indicando que até 30% dos idosos na comunidade que não estão em instituições podem desenvolver algum grau de sarcopenia, mesmo que leve. Na fisiologia do nosso organismo, começamos a observar a perda de peso e massa muscular a partir dos 30 anos de idade. No entanto, adotando uma atitude ativa, evitando o sedentarismo e cultivando hábitos saudáveis, é possível reduzir as chances de uma perda mais significativa na velhice. Quanto à definição de sarcopenia, algumas sociedades de geriatria e educação física propõem a caracterização por baixa força muscular, baixa massa muscular, quantidade de músculo, e comprometimento do desempenho físico. Se o paciente apresentar baixa força muscular, já é considerado um provável caso de sarcopenia. Embora existam outras condições além da sarcopenia que podem causar diminuição da força muscular, incluindo algumas doenças neurológicas como o acidente vascular cerebral. De ponto de vista neurológico e muscular, pode ocorrer uma diminuição da força sem necessariamente envolver a compreensão da placa. Assim, um paciente que apresenta apenas redução da força já tem uma probabilidade considerável de ter sarcopenia. Se o paciente possui tanto baixa força quanto menor massa muscular, já se configura um quadro de sarcopenia. O diagnóstico de sarcopenia torna-se mais grave quando o paciente apresenta baixa massa muscular, baixa força e desempenho comprometido, exigindo tratamento imediato devido aos riscos significativos que acarreta para o idoso. As principais consequências diárias dessa condição incluem o aumento de risco de quedas, um evento temido e altamente prevenido na população idosa devido às diversas complicações associadas. Além disso, a sarcopenia está correlacionada ao declínio funcional e cognitivo. Estudos indicam que quando um paciente desenvolve sarcopenia, a chance de declínio cognitivo, incluindo memória, atenção e linguagem, torna-se substancialmente maior e irreversível. Outra consequência relevante da sarcopenia é a incapacidade e a perda de função social do idoso. Isso pode levar à restrição de sair de casa, dificuldades em realizar atividades cotidianas, como ir ao banco ou fazer compras, devido à diminuição da mobilidade. Quanto mais a mobilidade diminui, mais a sarcopenia piora, contribuindo para o desenvolvimento de síndrome de imobilidade, que pode resultar em confinamento em uma cama ou cadeira de rodas. Portanto, é crucial identificar precocemente a sarcopenia, considerando que estudos indicam que a perda muscular começa a partir dos 30 anos de idade. Essa perda é gradual e varia conforme o estilo de vida de cada indivíduo. Pessoas sedentárias, fumantes, consumidores excessivos de álcool e com dieta inadequada enfrentam uma perda muscular mais intensa em comparação com aqueles que praticam atividade física regular e mantêm hábitos saudáveis. Entretanto, essa alteração na composição muscular já começa a ocorrer por volta dos 30 anos, resultando na perda gradual de massa muscular, sendo substituída por tecido adiposo. Esse desequilíbrio entre o catabolismo, a degradação do organismo e o anabolismo, a construção, é apontado como um dos mecanismos responsáveis pela perda muscular. Os principais fatores de risco para desenvolvimento de sarcopenia em idosos são bem conhecidos, incluindo o sedentarismo,
Doenças crônicas como diabetes e câncer, idade avançada, sendo os nonagenários mais propensos à sarcopenia em comparação aos octogenários. Além disso, certos medicamentos podem contribuir para o agravamento da sarcopenia, sendo essencial que os médicos estejam atentos a essa possibilidade. Para identificar a sarcopenia é necessário considerar 3 critérios: baixa massa muscular, baixa força muscular e diminuição do desempenho físico. O diagnóstico pode ser feito por profissionais de saúde, utilizando instrumentos como o dinamômetro, que mede a força de pressão palmar. Este aparelho fornece dados sobre a quantidade de quilogramas de força que o paciente exerce ao apertar. No entanto, é importante levar em conta condições clínicas específicas que podem afetar os resultados. A mensuração da força muscular por meio do dinamômetro é um método eficaz, embora alguns casos, como artrite nas mãos, AVC ou sequelas neurológicas, possam comprometer os resultados, considerando valores abaixo de 26 kg para homens e 16 kg para mulheres. Já se pode considerar uma diminuição de força muscular. Este é um dos critérios que auxiliam na avaliação da sarcopenia. Para quem não dispõe desse aparelho em casa, é possível avaliar a força da mão de maneira simples. Solicite a uma pessoa para apertar a mão e observe se há uma redução na força. Embora essa abordagem seja menos precisa e objetiva, no entanto, é possível perceber a diminuição de força. Outro critério é a avaliação da massa muscular e, para isso, todo mundo certamente tem em casa um instrumento útil, a fita métrica. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso da fita métrica para medir a circunferência da panturrilha, uma região próxima ao tornozelo. Ao medir a circunferência da panturrilha e encontrar um valor abaixo de 31 cm, geralmente indica uma diminuição que requer atenção. Este índice de circunferência de panturrilha é um indicador confiável de perda de massa muscular, especialmente se houver uma redução ao longo de alguns anos. Mesmo que a pessoa não perceba visivelmente, uma diferença na panturrilha pode ser um sinal significativo de perda muscular. O terceiro critério é o desempenho físico, e este é o mais simples para avaliar em casa. Trata-se do teste de levantar da cadeira por 5 vezes, em até 15 segundos. O idoso estando sentado levanta 1, 2, 3, 4 e 5 vezes, enquanto cronometramos. Se houver dificuldade e o tempo for superior a 15 segundos, já podemos considerar uma diminuição no desempenho físico. Essas medidas são simples, mas eficazes. Claro, existem outras técnicas e testes mais complexos, mas essas opções menos complexas já nos dão uma boa percepção da alteração de força. Caso seja identificada uma mudança, é essencial levar essas informações ao profissional de saúde, seja o médico ou fisioterapeuta, para que em um conjunto com o cuidador sejam traçadas estratégias para reverter ou retardar o avanço da sarcopenia. Quais as principais causas de sarcopenia em idosos? Em primeiro lugar, devemos considerar as causas nutricionais. Por exemplo, idosos que consomem pouca proteína podem estar em risco. Este será um tópico abordado em aulas futuras, onde discutiremos características e recomendações nutricionais específicas para idosos. Para garantir a ingestão adequada de proteínas, geralmente indicamos de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, contando que o idoso não tenha contradições renais ou outros problemas de saúde. Vale ressaltar que a quantidade de proteína em um alimento não é igual à quantidade total do alimento. Por exemplo, um bife de 200 gramas pode conter aproximadamente 30 gramas de proteína, dependendo de sua composição. Portanto, a ingestão de proteína deve ser distribuída em várias refeições ao longo do dia. Outro ponto crucial é evitar uma única refeição hiperproteica com baixa ingestão calórica, pois a energia fornecida pela dieta é essencial para prevenir o catabolismo e a perda de peso. A ingestão adequada de calorias, carboidratos e gorduras também desempenham um papel crucial na prevenção da sarcopenia, juntamente com a ingestão de micronutrientes como selênio e zinco. Alguns micronutrientes podem participar de reações essenciais para a produção muscular. Outra situação que pode causar sarcopenia são síndromes desabsortivas e condições que levam a uma má absorção de nutrientes.
como diarreias agudas, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, celíaca e cirurgia bariátrica, que comprometem a absorção adequada de energia e proteínas. Outra categoria associada à sarcopenia são as causas relacionadas à imobilidade. Por exemplo, um idoso que sofre uma fratura de fêmur pode ficar imobilizado por semanas, contribuindo para a perda muscular. Doenças sistêmicas, como insuficiência cardíaca, câncer, osteoartrose e diabetes. Também pode desencadear a sarcopenia, seja devido à produção de substâncias que diminuem a massa muscular ou à incapacidade de se movimentar adequadamente. Além disso, complicações importantes da sarcopenia incluem aumento de risco de quedas, declínio funcional, declínio cognitivo e até mesmo aumento da mortalidade. Estudos recentes mostram uma correlação significativa entre a sarcopenia e outras condições, como perda cognitiva e transtorno cognitivo leve. Quanto às medidas de tratamento, as opções medicamentosas são limitadas, com algumas evidências sugerindo benefícios para o uso de vitamina D em doses adequadas. O uso de testosterona e aminoácidos essenciais para ser considerado em algumas situações. Suplementação de cálcio e vitamina D, quando deficiente, também é relevante. A ingestão adequada de proteínas entre 1 a 1,2 gramas por quilo por dia é crucial para a reabilitação da sarcopenia. É importante destacar que a suplementação de vitamina D em doses elevadas deve ser feita com cautela, pois pode apresentar riscos. Em resumo, o tratamento da sarcopenia envolve uma abordagem multifatorial, que visa melhorar a nutrição, promover a mobilidade e, em alguns casos, considerar intervenções medicamentosas específicas. Existe uma pesquisa recente que apresentou uma característica bastante interessante. A suplementação de proteína, logicamente associada à atividade física, demonstrou um aumento de massa muscular. Assim, a massa muscular daqueles que ingeriram a proteína e realizaram a suplementação aumentou, embora a força muscular tenha permanecido a mesma. Isso resulta na importância da prática de atividade física, indicando que ela é mais relevante para o ganho de massa do que para o ganho de força. A suplementação, portanto, é um pilar do tratamento mais efetivo. Todos os estudos disponíveis, incluindo dados significativos, mostram melhorias na funcionalidade, qualidade de vida e redução do risco de quedas. A atividade física é fundamental para os idosos. Quanto ao tipo de atividade física, as pesquisas indicam que aquelas com resistência que envolvem o uso de peso promovem a contração muscular. Isso pode incluir o uso de halteres ou fitas, com a ressalva de que a intensidade deve ser adequada, sem a necessidade de levantar grandes pesos. É fundamental proteger as articulações com supervisão profissional, geralmente conduzida por um educador físico ou fisioterapeuta. A atividade física do tipo resistência, com a utilização de resistência, melhora o desempenho em vários aspectos das atividades diárias do paciente. Outro tipo relevante de atividade física é o treinamento funcional, que não apenas trabalha a resistência, mas também a parte neuromotora. Os estímulos provenientes desses exercícios contribuem para melhorias gerais e neurais para toda a musculatura também e participam desse tipo de exercício, que promove aumento, melhora do equilíbrio e diminuição do risco de queda. O treinamento funcional é indicado como a melhor atividade física para idosos, abrangendo resistência, parte neuromotora, neurosensorial e até aspectos sociais. Muitas vezes realizado em grupo. O treinamento funcional em academias promove o estímulo social, crucial para idosos. No próximo vídeo abordaremos atividades físicas mais importantes para essa população, pensando em 4 tipos de exercícios: resistência, equilíbrio, força, alongamento e cardiovascular. Esses elementos contribuem para melhorar a mancha e diminuir dor, promover saúde articular e muscular. Por último, a estimulação cardiovascular também é crucial, seja por meio de caminhadas leves, natação, bicicleta ergométrica ou passeios de bicicleta normais, melhorando a capacidade cardiopulmonar. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para receber conteúdos semanais. Aguarde o próximo vídeo. Muito obrigado. Fique com Deus, Jeová.